Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, do verso 4 ao 13. Hebreus 12, versículo 4 até o 13. Vamos ler a palavra do nosso bom Deus. A palavra do Senhor diz assim: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e o qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Pai Santo, Eterno Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, a Sua Palavra que é infalível, a Sua Palavra que é inspirada, a Sua Palavra que o Senhor nos deixou, Pai. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades, ó Deus, da Sua Palavra. E que Teu Espírito Santo esteja nos convencendo dos nossos pecados, para que possamos, ó Deus, ver o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Mostra Cristo nessa noite, abra os nossos olhos, para que possamos contemplar a grandeza do Seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, ó Deus. É o que nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema da nossa mensagem é: a disciplina de Deus nos faz crescer em santidade. Se tem uma coisa que nós corremos na nossa vida, que nós não gostamos, é de disciplina. Seja ela, como nós lemos na própria carta aqui de Hebreus, dos nossos pais, que muitas vezes vinham até nós para nos disciplinar. Muitos de nós corríamos e fugíamos dessa disciplina, de forma o qual o pai e a mãe tinham que usar uma vara, ou um chinelo, ou um cinto para nos disciplinar, ou algumas outras ferramentas, né, que alguns usavam, para, além de tudo, nos disciplinar e nos corrigir, para que a gente cresça a imagem e semelhança, sendo homens e mulheres maduros e maduras. E também corremos da disciplina, a qual eu e você temos que ter todos os dias. Alguns, muitas vezes, têm que lutar em relação à comida. Esse é um tipo de disciplina que nós temos que ter e nos preservar e cuidar da nossa alimentação. Outros, na prática de esporte, ter uma disciplina e uma rotina de todos os dias e fazer uma atividade física, né? Isso é uma disciplina. Mas a disciplina, muitas vezes, eu e você corremos dela. Corremos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que a disciplina de Deus é para o nosso bem, para nós crescermos em santidade. Hebreus, a carta de Hebreus, o autor de Hebreus é um autor desconhecido.
Mas Hebreus, o autor, ele escreve essa carta, ele tem como objetivo mostrar que Jesus Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Então essa carta, o autor de Hebreus, ele está escrevendo, e ele está escrevendo para um povo que estava sofrendo perseguição pelos judeus, porque os judeus estavam perseguindo os cristãos que tinham se convertido, saído do judaísmo e tinham abandonado a prática do judaísmo, e agora eles estavam sofrendo perseguição pelos judeus para voltarem às práticas do judaísmo, para voltarem a adorar a anjos, a voltar à lei de Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal no Antigo Testamento. Então o autor de Hebreus, ele está explicando e mostrando como Jesus Cristo é superior e é melhor do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que o ministério sacerdotal, e de como Cristo Jesus cumpriu tudo isso. Cristo Jesus cumpriu. E essa carta é uma exortação aos crentes a perseverarem na fé em Jesus Cristo, a não abandonarem Jesus Cristo. Então nós estamos no capítulo 12 de Hebreus, e o versículo 4 vai dizer assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A nossa luta sempre foi e sempre será contra o pecado. E às vezes nós queremos desviar a atenção disso. Mas o autor de Hebreus está mostrando assim: olha, vocês estão sendo perseguidos para abandonarem o Senhor Jesus. Mas lembre que a sua luta, primeiramente, não é uma luta contra aqueles que estão perseguindo vocês, mas a primeira luta que vocês estão travando é a luta contra o pecado. E o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, pense bem, vocês estão lutando contra o pecado, porque aqueles que estão perseguindo vocês estão chamando vocês à apostasia, à incredulidade, a não mais crerem em Jesus Cristo, abandonarem a fé em Jesus, porque quando você é incrédulo, quando você não se arrepende dos seus pecados e você não coloca a fé em Jesus, então você está no pecado. Mas quando você crê em Cristo Jesus, quando você recebe Cristo Jesus, agora você não está mais no pecado, escravo do pecado. Agora você está em Cristo, agora você tem fé em Cristo, porque Ele salvou você e resgatou você das trevas e tirou você do império das trevas. Então agora o autor de Hebreus está dizendo: olha, nessa luta, o que vocês estão passando, vocês ainda não resistiram até o sangue. Porque muitos, quando a gente vai ver o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver ali os heróis da fé. Então, o capítulo 11 vai mostrar os heróis da fé. Então, alguns foram cerrados no meio por causa da fé em Cristo Jesus. Foram mortos. Mas o autor de Hebreus, ele começa o capítulo 12 com uma ilustração, falando que a vida cristã é uma corrida. Veja o verso 1 e o verso 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então o autor de Hebreus, ele está colocando que a vida e a fé com o Senhor Jesus Cristo é como se fosse uma corrida, e que os nossos olhos, para nós corrermos essa corrida, nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, as perseguições que acontecem conosco, nada mais é uma tentativa de nos levar a pecar. Os cristãos judeus estavam sendo perseguidos pelos judeus para abandonarem a fé em Cristo e voltarem às práticas judaicas. Hebreus capítulo 10, verso 34 diz: sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foram tirado tudo o que possuíam e sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Então Hebreus está dizendo: olha, vocês sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria tudo que foram tirado. Por quê? Porque os olhos deles estavam focados naquilo que era maior, não no que é o presente, mas naquilo que é eterno. Então as pressões
que estava acontecendo aqui com os hebreus, com os cristãos hebreus, não era simplesmente o que nós recebemos hoje aqui no Brasil, uma zombaria da fé cristã. Né? O que eles estavam passando era muito pior. As pessoas estavam perdendo seus bens, seus empregos e muito mais. E muito mais por causa da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus está escrevendo essa carta, está encorajando esses irmãos, dizendo, olha, vocês, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E meus irmãos, o maior problema da humanidade não é a falta de educação. Nós não precisamos de mais educação. O maior problema da humanidade não é a pobreza. Muito embora seja um problema existente, nós devemos servir e ajudar com os nossos recursos. Mas o maior problema da humanidade é o pecado. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. E a partir dali, toda a raça humana se tornou pecadora. E todo ser humano nasce afastado de Deus. Então o pecado é o maior problema da humanidade. O pecado, o meu pecado, o seu pecado é o maior problema. E é essa luta que nós travamos e que nós devemos travar. Essa luta que nós devemos travar todos os dias da nossa vida. Embora nós sabemos que educação é importante, mas não é esse o problema da humanidade. O problema da humanidade é o pecado que está em nós, em mim e em você. Esse é o problema. O pecado que é o maior problema. O pecado é o seu maior problema. Mas a questão é que nós não conseguimos lutar e vencer o pecado com as nossas próprias forças. Essa é a questão. A questão é que eu e você não conseguimos lutar contra o pecado com as nossas próprias forças. Por isso Cristo Jesus foi que venceu essa luta na cruz do Calvário. Por isso o autor de Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o único homem santo, puro, sem nenhum pecado, sem nenhum fiozinho de cabelo, sem nenhum pelo do seu corpo com pecado, é Cristo Jesus somente que pisou nessa terra. Depois dele, antes dele, ninguém mais é igual a Ele. Ele é sem pecado. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, o primeiro ponto é que você precisa analisar a sua vida nesse combate contra o pecado. Porque o autor de Hebreus está falando de uma corrida, mas no versículo 4 também, ele está se referindo como se fosse uma luta à nossa vida. E está se referindo ao pugilismo, à luta de boxe, aqueles que estão lutando de forma que derrama sangue no ringue. Então, ele está trazendo essa ilustração, porque naquele tempo dos gregos, dos romanos, existia essa luta constante nesse contexto. E agora o autor de Hebreus está falando, olha, vocês ainda não derramaram sangue, mas você precisa agora analisar a sua vida. E por que você precisa analisar a sua vida em relação ao pecado? Você precisa analisar a sua vida vendo se você está vivo ou você está morto. Seus pecados. Esse é o primeiro ponto. Para você lutar contra o pecado, você precisa entender, você está vivo lutando contra o pecado ou você está morto em seus pecados? Esse é o primeiro ponto que você precisa analisar. Você estando morto, você não entrou na luta contra o pecado. Se você está morto em seus pecados, você ainda não lutou na luta, você não está no ringue, você não está combatendo o pecado. Você ainda é escravizado pelo pecado, você almoça com o pecado, você dorme com o pecado, você trata o pecado como se fosse normal. O pecado ainda para você é algo engraçado. Ver pornografia é normal, falar mal da vida dos outros é normal, ter relacionamento sexual fora do ambiente seguro do casamento é algo normal. Todo mundo faz. Você não se reconhece como alguém sujo e depravado, merecedor da ira vindoura, que tem capacidade de cometer erros, pecados, coisas piores, atrocidades. Você sempre se coloca como vítima para fugir da responsabilidade de se arrepender dos seus pecados. Então você precisa analisar a sua vida, se você está na luta contra o pecado ou se você ainda está morto. E você não está lutando contra o pecado. E você é dominado pelo pecado. Em suma, você é uma pessoa morta nos seus pecados e tem prazer no pecado.
e tem prazer no pecado. E quem é esta? E quem é que está nessa luta contra o pecado? Quem é que está nessa luta contra o pecado? Quem? Quem é que está na luta contra o pecado? Todos aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus. Todos os que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e foram libertos dos seus pecados. Porque é exatamente isso que Jesus fala em João capítulo 8, verso 36, dizendo: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E livres do quê? Livres do pecado. Porque Jesus fala: aquele que conhecer a verdade, conhecendo a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Esses irmãos, cristãos judeus, estavam lutando contra o pecado, lutando contra a incredulidade. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus que não aceitavam a conversão deles a Cristo. Eles estavam sendo perseguidos para retornarem às práticas judaicas e abandonarem a fé em Jesus Cristo. Nós lutamos contra o pecado. E nós estamos lutando contra o pecado. E a pergunta que eu faço para você é: você está lutando contra o pecado? A pergunta que eu faço para você é: você está lutando contra o pecado? E nós só avançamos nessa luta contra o pecado olhando para Hebreus 12, o versículo 1, que diz o versículo 2, olha: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Nós só avançamos e nós só vencemos o pecado olhando para Cristo Jesus, olhando para Ele, para a alegria que vamos ter de estar com Ele na eternidade. É somente assim que você consegue vencer os seus pecados. É somente em Cristo Jesus que você consegue lutar contra os seus pecados. Porque foi Ele que nos libertou dos nossos pecados. Mas lembre, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês ainda não derramaram o sangue de vocês. Meus irmãos, eu digo que nós, hoje no Brasil, vivemos um cristianismo fraco. Porque nós não suportamos muitas vezes nada do que esses irmãos estavam suportando aqui. Você já pensou? Você tem fé em Cristo, você crê em Cristo Jesus, então a porta do emprego fecha para você. Eu não vou te contratar porque você é crente em Cristo Jesus. Você tem seus bens, então nós vamos tomar os seus bens porque você tem fé em Cristo Jesus. É exatamente isso que esses irmãos estão passando. Essa carta que esse autor escreveu, esse autor desconhecido, que alguns julgam que foi Apolo ou Paulo. Ele está dizendo: olha, vocês ainda não suportaram com sangue, com o seu próprio sangue. Mas então, o autor de Hebreus está aqui olhando para eles e dizendo: olha para o verso 5 agora. O verso 5 a 8, ele diz: olha, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filhos, como a filhos? A perseguição. Então o autor de Hebreus agora está usando a perseguição como disciplina para a vida deles. A perseguição é usada por Deus como disciplina e é um sinal de que somos filhos de Deus. Então, na luta contra o pecado, em situações de disciplina do Senhor, não podemos nos esquecer da palavra do Senhor. Porque é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo agora: olha, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. E vocês se esqueceram. O autor de Hebreus está agora refrescando a memória dos seus irmãos com a palavra de encorajamento. Essa palavra de exortação aqui que traz, ela tem como significado de encorajamento, repreensão, mas aqui é uma palavra de encorajamento. Para esses irmãos dizendo: olha, vocês se esqueceram que lá em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12, o Senhor disciplina aquele que são seus filhos. Então o autor de Hebreus está dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo com vocês, o Senhor está disciplinando vocês. E o Senhor disciplina porque vocês são filhos dele. E meus irmãos,
O autor de Hebreus está refrescando as memórias desses irmãos com uma palavra de encorajamento, com uma palavra para que eles lembrassem do amor do Senhor, do amor do Senhor. Eles poderiam estar se perguntando, por que sofremos tanto se nós seguimos ao Deus de amor? Porque tudo isso está acontecendo conosco. Então o autor de Hebreus traz a memória deles, dizendo, vocês se esqueceram da palavra do Senhor. O autor de Hebreus relembra eles de Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, porque é isso que está acontecendo no verso 5. Olha, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, como Deus estava usando aquele momento que eles estavam passando para discipliná-los, a lutarem contra o pecado, mostrando para eles que a relação deles com Deus era uma relação paternal. Uma relação paternal. Que exige o quê? Disciplina. Disciplina. Mas sabe, meus irmãos, na nossa luta diária contra o pecado, nós não vamos conseguir vencer o pecado se nós nos esquecermos da palavra do Senhor. Nós não vamos conseguir vencer o pecado se nós nos esquecermos da palavra do Senhor, porque é exatamente isso que o autor de Hebreus diz. Vocês esqueceram já, vocês estão sofrendo por pressões, vocês estão esquecidos que vocês são filhos de Deus. Por que vocês são filhos de Deus? Porque vocês receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque é isso exatamente, eu quero aqui agora dizer para você, se você não tem Cristo Jesus na sua vida, você não é filho de Deus. Porque o próprio Jesus diz, olha, todo aquele que me recebe, todo aquele que crê em mim, esse se torna filho de Deus. Somente por meio de Cristo Jesus nós podemos nos tornar filho de Deus. E agora o autor de Hebreus está lembrando para eles, dizendo assim, vocês se esqueceram que vocês têm uma relação paternal com Deus, e da relação paternal que vocês têm com Deus, vocês sendo filhos de Deus, Deus está disciplinando vocês para que vocês consigam lutar contra o pecado, porque é somente assim que nós conseguimos vencer e aprender e avançar na vida sendo disciplinado por Deus. Só assim. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, não se esqueçam da palavra do Senhor. Não se esqueçam da palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos lembrar do Salmo 119, verso 11, diz, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, a grande probabilidade de nós pecarmos contra o Senhor, e muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, porque nós não guardamos a palavra dele no nosso coração. Muitas vezes nós não estamos lutando as nossas batalhas contra o pecado, porque a palavra do Senhor não está sendo guardada. Precisamos guardar a palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Precisamos memorizar a palavra do Senhor. Precisamos gastar tempo com a palavra do Senhor, porque a palavra é a nossa arma contra o pecado. Mas eu quero dizer para você, para nós, pecadores, eu e você, nós temos uma memória falha. Não é verdade? Eu e você temos uma memória falha. Por isso, nós precisamos ler e meditar nas Escrituras diariamente. Diariamente. Todos os dias. Só dessa forma vamos conseguir passar pelos momentos difíceis de nossas vidas. Só dessa forma, meditando na palavra de Deus diariamente, todos os dias, de manhã e noite. Mas Deus também usa outro recurso que nós precisamos para lutar contra o pecado. Deus usa pessoas. Pessoas que amam a palavra de Deus e amam a sua glória. E amam a glória de Deus. Pessoas que amam a palavra de Deus vão sempre trazer a nossa memória, falando da sua palavra para nós não pecarmos contra o Senhor, para a nossa vida glorificar o Senhor. Nós precisamos de pessoas que amam a palavra do Senhor, pessoas que são instrumento do Senhor, para que elas exponham a palavra para nós, para que o nosso coração
Tenha a palavra do Senhor constantemente, porque muitas vezes eu e você, nós não nos cercamos de pessoas que amam a palavra do Senhor, nós não nos cercamos de pessoas que amam a glória do Senhor, e muitas vezes as pessoas são instrumentos do Senhor para nos trazer à memória a palavra que esquecemos quando nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, estamos propensos a pecar contra o Senhor. Nós precisamos de pessoas. E nós não só precisamos de pessoas, mas também como nós precisamos ser essas pessoas que falam da palavra. As nossas conversas precisam ser cheias da palavra. Os nossos relacionamentos precisam estar cheios da palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes acabamos o culto e conversamos sobre outras coisas. Nós acabamos de ouvir 1 hora de palavra cantada, palavra pregada, e muitas vezes não conversamos sobre a palavra do Senhor. Nossos relacionamentos precisam fluir a palavra do Senhor, para que nós sempre estejamos sendo santificados pelo Senhor. O Senhor Jesus ora e diz: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E é por meio dela. Então o autor de Hebreus está dizendo: vocês já se esqueceram. Se esqueceram. Assim como o autor de Hebreus estava fazendo com esses irmãos, nós precisamos de pessoas que façam isso conosco, mostrando a realidade da palavra que ela nos ensina em todos os momentos. Olha, vocês estão passando por situações, mas vocês já se esqueceram de que são filhos de Deus. Por isso estão sendo disciplinados. Quando esquecemos da palavra de Deus, nós rapidamente caímos em pecados e ficamos desanimados, e o nosso coração se enche de incredulidade. De incredulidade. Então a disciplina do Senhor é a demonstração do cuidado e amor de Deus. Olha os versos 5 e 6. O versículo 5 e 6, ele diz: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então o autor de Hebreus, ele está citando Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12 na íntegra. Na íntegra. Disciplina, a palavra disciplina aqui, ela às vezes inclui repreensão, castigo, açoite, como declara o texto de Provérbios, mas também inclui ensino e treinamentos concretos que pais amorosos dão aos seus filhos a fim de levá-los à maturidade. Então não podemos desprezar a disciplina e nem desanimar, porque isso é demonstração do amor que Deus tem conosco, como um pai que se preocupa com seus filhos. Então a correção é a prova do amor de Deus para conosco. Quando nós estamos passando por correção, quando Deus está nos disciplinando, é porque Deus nos ama. Mas, meus irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que nesse mundo que vivemos, nós deturpamos o amor de Deus. A visão que muitas pessoas têm do amor de Deus é um entendimento equivocado, né? Que Deus deve tolerar tudo que eu faço e apenas me dar aquilo que eu quero. Parece um filho mimado, né? O filho mimado é assim. E muitas vezes o mundo tem essa percepção sobre Deus, né? Uma visão equivocada sobre o amor de Deus. Eles tiram a justiça de Deus, eles tiram a ira de Deus, o caráter. Porque quando nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando de um atributo de Deus. Deus é amor. Nós falamos que Deus é amor, que Deus é compaixão, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus também é um Deus irado. Então, o mundo tem essa compreensão equivocada, que Deus deve tolerar tudo que a gente faz, e dar tudo aquilo que nós queremos. E não, isso não é amor. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus, sabe como é que é o amor de Deus? O amor de Deus, ele olhar para a sua vida, perceber o caminho que você está trilhando, e um caminho muitas vezes de morte, indo para bem longe dele, e aí ele intervém. Ele intervém na sua vida, trazendo situações desagradáveis. Até mesmo pode ser por meio de um sofrimento, com alguma doença, perder algum emprego, ou para que você seja corrigido. Então Deus intervém, Deus está vendo você indo morrer, e Ele intervém em alguma situação, para lhe ensinar, para lhe disciplinar, corrigir,
para livrar você daquilo. Então a disciplina de Deus tem um propósito de nos levar à maturidade espiritual, a um crescimento espiritual e a refletir sobre o pecado. Já percebeu, criança que não é disciplinada, ela pouco reflete sobre os erros e a profundidade do erro que ela cometeu? Assim somos nós. Deus, então, ele usa a disciplina para que nos leve a refletir sobre o pecado e nos leve a nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso que Deus usa situações difíceis. Deus faz isso comigo e com você. E nós só conseguimos refletir de forma profunda como é grave o nosso pecado, a nossa desobediência, quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Você percebe que muitas vezes Deus precisa pegar você, colocar no colo e dar umas palmadas na sua bunda. Com algumas situações. Ele precisa fazer isso. Porque só assim você vai conseguir refletir sobre a gravidade do que você está vivendo. Só assim você vai conseguir refletir sobre a vida, sobre o pecado. Então, quando Deus está disciplinando, não é porque Ele lhe odeia ou porque Ele quer destruir a sua vida. Não, é porque Ele lhe ama e Ele quer ver você crescer. E Ele é mais interessado na sua vida e no seu crescimento espiritual. Então, como filho de Deus, nós temos acesso ao trono da graça, somos tratados com piedade, protegidos, mas corrigidos também. Protegidos e corrigidos por Ele. Então, nós temos um Deus que nos corrige. Porque foi assim a nossa relação com os nossos pais. Foi assim, veja o versículo 7 e 8 que o autor de Hebreus traz e fala da nossa relação. Olha o que ele diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, o qual é o filho a quem o pai não corrige. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Bastardos e não filhos. A palavra bastardo aqui também tem a ver com filhos ilegítimos ou de um outro casamento, ou filhos que eram até cuidados pelos pais, mas eles não eram tão disciplinados quando o filho ilegítimo que ia assumir a responsabilidade do pai, depois da morte, de assumir a herança. Então o autor de Hebreus está dizendo que a disciplina de Deus é a demonstração de que nós somos filhos de Deus. E a falta de disciplina é a demonstração que você não é filho de Deus. Então você não desfruta do amor paternal de Deus como filho dele. Veja em Provérbios capítulo 13, verso 24. Os que retêm a vara odeiam seu filho, mas quem ama a disciplina desde cedo. Veja, Provérbios está dizendo da relação paternal, do relacionamento dos pais com seus filhos. Olha, se você retém a vara do seu filho, você não ama ele, você odeia ele, porque você está deixando ele entregue aos seus pecados e à sua vida. Mas quem ama, a disciplina desde cedo é disciplinado. Então, não disciplinar os nossos filhos e odiá-los é deixá-los sem esperança, sem uma parte ativa na morte deles. Quem escreveu isso foi Jonathan Leeman, que escreve um livro sobre disciplina. Então, não disciplinar os nossos filhos é você estar odiando, deixá-los sem esperança, sem uma parte ativa na morte deles. É você deixá-los entregues à morte, aos seus pecados. Então, quando Deus nos disciplina, é porque nós somos filhos e Ele não quer nos deixar entregue aos nossos pecados. Aos nossos pecados. E o autor de Hebreus, ele faz esse contraste da nossa relação com os nossos pais humanos e o Deus, o nosso Pai espiritual. Olha o verso 9. O verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Para vivermos? Por que os bons pais humanos corrigem os filhos? Por que será? Para que se aprendam, mostrar-lhes reverência, respeito
e obediência às suas ordens. Toda casa tem regra. Não é verdade? Sua casa tem regra. Você pode dizer que não, mas tem. Todo mundo tem. Por mínimo que seja, mas tem. E você deseja que suas regras sejam cumpridas. E se elas não forem cumpridas, os pais, eles têm que discipliná-los. Discipliná-los. Então os pais, eles estão disciplinando os seus filhos para que eles aprendam a ter respeito por eles. E a obediência às suas ordens, aos seus comandos. E é exatamente isso que o nosso Pai espiritual faz, que o nosso Deus faz conosco. Ele nos disciplina, porque Ele deseja que o reverenciemos e obedeçamos à sua vontade. Uma criança que não aprende a respeitar os seus pais dificilmente se tornará um adulto produtivo e maduro. Veja que Provérbios, capítulo 18, capítulo 19, verso 18 diz: corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Provérbios está dizendo, olha, você pode corrigir seu filho, mas não se exceda a ponto de matá-lo. E Provérbios 23, verso 13 e 14, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Primeiro ponto, se castigar com vara, ela não vai morrer. Mas você a castigará com vara e livrará a alma dela do inferno. Olha o que o texto está dizendo. Provérbios está dando uma recomendação para os pais. Não é sobre ensinamento sobre educação de filhos não, meus irmãos. Eu só estou trazendo esse contraste para nós vermos como Deus também nos trata. Provérbios está falando assim, olha, quando você castiga o seu filho com a vara, você vai livrar ele, a alma dele do inferno. Você vai mostrar para ele a gravidade. Então, esses versículos de Provérbios mostram o objetivo e a forma como os pais disciplinavam seus filhos. Irmãos, para os judeus e para os cristãos, os primeiros cristãos, disciplina era uma prática normal. Quando Hebreus está escrevendo isso aqui, ele está escrevendo para pais, crentes em Cristo Jesus, que praticavam disciplina. E hoje nós temos aí a educação positiva, que nem não você pode dizer para o teu filho. Isso é pecado. A educação positiva, ela quer se colocar no lugar de Deus e falar, olha, a Bíblia está ultrapassada, isso aqui não funciona. Vai nessa. A gente vai ver aí, né, o mundo como é que está, as nossas escolas como é que estão. Uma vara não mata. E a vara leva à reflexão. E livra essa criança do inferno. Faz ela refletir sobre a gravidade do pecado dela e do erro que ela cometeu. Então o uso da vara é como preocupação com a alma da criança para mostrar para ela o quanto aquela desobediência é grave e que se ela não se arrepender, estará caminhando para a morte. Então a aplicação para nós é que nós devemos nos sujeitar a Deus. Veja, ele está dizendo agora assim no verso 9, ó, além disso nós tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Agora como Deus, o Pai espiritual, o Criador dos céus e da terra, Ele está nos disciplinando, nós não vamos nos sujeitar a Ele, que é o Criador dos céus, é Ele que conhece a nossa vida de trás para frente, como nós não vamos nos prostrar a Ele? E é isso que o autor de Hebreus está falando, olha, os seus pais humanos disciplinavam vocês, e Deus agora está disciplinando vocês, vocês devem se sujeitar a Ele. Se sujeitar a Ele. Porque a disciplina de Deus é necessária, meus irmãos. Olha para o verso 9, uma coisa que pode escapar da gente. Por que é necessário para nós? A parte B do verso 9. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Para vivermos. Para vivermos. A disciplina de Deus é necessária para nos manter nos trilhos para a vida eterna. Ah, meus irmãos, eu e você somos muito rápidos a correr de Deus. Eu e você temos um pecado rápido para correr de Deus. Um coração rápido, na realidade, para correr de Deus. Extremamente rápido. Os nossos pés correm velozmente de encontro com o pecado. Nós corremos. Por isso que a analogia que Deus faz conosco, lembra do Salmo 23? Que Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas dele.
Porque as ovelhas, elas andam, às vezes, em alguns descaminhos que nos levam à morte. Então o Senhor, o nosso Pai espiritual, está nos disciplinando para que a gente viva, para que a gente ande no trilho da vida eterna, para que a gente desfrute da vida eterna, para que a gente não deixe que o nosso coração se encha do pecado. Então a disciplina de Deus, ela é necessária para nos manter nos trilhos para a vida eterna. Se você não está sendo disciplinado por Deus, é porque você não é filho. Porque você não é filho. Você já viu aquelas pessoas? Nossa, eu me converti ao Senhor, eu comecei a ir para a igreja, tudo piorou na minha vida. É claro que piorou. Antes você estava dormindo com o pecado, você não mais ligava para o pecado, você dormia com o pecado, acordava com o pecado, almoçava o pecado, tinha prazer no pecado, mas agora você se arrepende dos seus pecados, você deve negar a sua vida, você vai lutar, os seus pais vão se levantar contra você, pessoas vão falar mal de você, você vai ter uma grande guerra, porque a vida não é fácil, a vida do cristão. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então você quer uma vida fácil? Não, a vida fácil que nós vamos ter é só na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo precisa, Deus, o nosso Pai espiritual, precisa constantemente nos disciplinar, para que a gente constantemente esteja olhando somente para Cristo, porque o pecado corre atrás de nós de forma, como diz aqui, de forma tenazmente, ele nos corre atrás de nós, nos assedia. O pecado nos assedia tenazmente, constantemente. Você abre o teu Instagram agora, o pecado está lá. No seu coração, o pecado está aqui. E Jesus precisa nos limpar. Sabe? Aquela esfregada em algumas áreas da nossa vida, é isso que Ele faz. Talvez situações que você esteja passando agora, nesse momento, dolorosas na sua vida, é disciplina do Senhor. Virando você do avesso, esfregando em lugares até mesmo que você não enxergava, para que você viva a vida correta, eterna, a vida verdadeira. Qual é o propósito da disciplina? O verso 10 ao 13 vai mostrar para nós o propósito da disciplina. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para o nosso bem. O seu cuidado e amor nos livra de nós mesmos, meus irmãos. De nós mesmos. Precisamos ser protegidos de nós mesmos. A disciplina vem, muitas vezes, não para que a gente olhe para o outro como nosso alvo. Meus irmãos, não tem uma das maiores coisas que nós fazemos é culpar o outro. Isso aconteceu com Adão e Eva. Deus surpreende Adão. E aí, Adão? Ô Deus, a mulher que tu me deste, pô. Mulher, o Senhor criou, deu, ela foi lá. Eva, foi a serpente. Então, quando nós estamos sendo disciplinados, Deus está nos protegendo de nós mesmos. Nós somos depravados, miseráveis homens. Você talvez não seja um matador, mas você é pecador. Merecedor da ira de Deus, da condenação do Senhor. Por isso que Cristo Jesus precisou morrer, porque sabia que nós não íamos conseguir vencer. E Cristo Jesus morreu em nosso lugar e nos deu salvação, e Ele nos justificou e nos santificou, e Ele comprou então a nossa santidade. Então o propósito da disciplina é para que os seus filhos se desenvolvam uma vida de santidade. Olha o verso 10. O verso 10 ele diz, então, olha, como os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, então os pais olham a situação que está acontecendo na vida do filho, disciplina segundo melhor lhes parecia, não de forma perfeita, porque nós não somos Deus, mas nós buscamos disciplinar da forma como nós achamos melhor. E agora o autor de Hebreus está falando, Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que glória, meus irmãos. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem.
Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que a gente seja participante da sua santidade. Deus está nos chamando para que sejamos santos. Nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. Deus é o maior interessado na nossa santidade. Ele deseja a sua santidade. Deus deseja a purificação da igreja, meus irmãos. Por isso que nós vamos falar sobre disciplina eclesiástica aqui na igreja. Porque Deus deseja uma igreja pura. Não perfeita, porque só perfeito só foi Cristo Jesus. Uma igreja que não pratica disciplina eclesiástica. É uma igreja que está tolerando o pecado no seu meio. É uma igreja que está tolerando pessoas que estão em adultério, pessoas que estão mentindo, pessoas que estão fazendo qualquer coisa da vida. Deus nos disciplina para nós vivermos uma vida santa. Porque Ele compartilha conosco esse atributo dele. Ele é santo, 3 vezes santo. Não existe ninguém como Ele, mas Ele deseja que à medida da nossa caminhada aqui, nessa vida, eu e você venhamos abandonar todos os dias pecados. Todos os dias eu e você precisamos abandonar os nossos pecados. Todos os dias existem pecados. Eu e você, nós, pecadores. As disciplinas dos nossos pais terrenos era limitada pelo tempo e pela sua falível falta de sabedoria. Mas a disciplina do Pai Celestial é planejada pela sua sabedoria infinita para aproveitamento e nos tornar santo, assim como Ele é santo. Então o propósito da disciplina do Senhor é nos tornar santo. Por isso Deus permite situações difíceis acontecerem em nossas vidas, nos disciplinando. Não somente por causa de pecados específicos, sim, pode ser também, mas Deus nos disciplina porque estamos constantemente lutando contra o nosso pecado. E Deus está nos transformando o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é por isso, então, meus irmãos, que Ele nos disciplina. Porque cada disciplina do Senhor que estamos passando são oportunidades e reflexão para nós enxergarmos os nossos pecados e para Ele nos levar a um crescimento do nosso caráter. A semelhança de Cristo. A semelhança de Cristo. Meus irmãos, Deus te salvou. Você já colocou a fé em Cristo Jesus. O maior objetivo da sua vida não é ter um casamento, não é ter um bom emprego nessa terra, não é ter uma carreira bem sucedida aqui, mas o maior objetivo de Deus na sua vida é transformar o seu caráter à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o maior objetivo de Deus, é transformá-lo à imagem do Senhor Jesus Cristo, conforme o Senhor Jesus Cristo, conforme o nosso Senhor. Então agora, o verso 11 mostra para nós. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Porque então nós não podemos desprezar a disciplina? Porque assim que começa o verso 5, que é de Provérbios, olha, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime. Por que nós não devemos desprezar a disciplina? Por mais quando ela está sendo aplicada em nós não sentimos alegria. Sabe o que é interessante? Aos pais aí que praticam a disciplina, ou que já praticaram a disciplina com a vara, sabe que nenhum pai vai feliz para esse momento. Nenhum pai vai feliz para esse momento. E a criança já vai também para o martírio. Sabe que não é bom. Mas depois, ela produz. Nenhuma disciplina é agradável, nem para os pais, nem para os filhos, mas o seu efeito é proveitoso. Essa disciplina resulta em uma colheita de justiça. Seria uma reação de submissão e alegria do cristão frente a toda a provação da fé. Não é legal quando nós estamos passando. Nós não rimos quando nós estamos sendo disciplinados. Nós choramos quando nós estamos sendo disciplinados. Nós nos entristecemos porque enxergamos que nós pecamos contra o Senhor. Porque esse é o objetivo da disciplina. Quando você disciplina,
o seu filho, você está querendo que ele enxergue a gravidade do pecado. É a mesma coisa Deus. Deus, quando disciplina você, Ele quer que você enxergue a gravidade do pecado. Ele quer que você se arrependa do seu pecado. Não é legal. Mas ela produz. Ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então a disciplina, ela resulta em uma colheita proveitosa, visto que os filhos de Deus são pacificadores. E Hebreus verso 14 vai dizer, olha, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, o que o autor de Hebreus está pedindo para esses irmãos, dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas dependendo de vocês, procurem viver em paz com todos. E o verso 12 diz, olha, o verso 11 diz, olha, pois porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então a correção de Deus nos seus filhos produz frutos pacificadores, pois, se possível, por nós devemos viver em paz com todos. A correção incentiva o filho a exercitar-se nas práticas espirituais, como a oração e a leitura da palavra e a comunhão. Meus irmãos, caminhando para a nossa conclusão, os versos 12 e 13 mostram para nós, por isso, levantem as mãos cansados e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manso não se desvie, mas seja curado. Toda a perseguição estava acontecendo. O autor de Hebreus estava encorajando esses irmãos a olharem para toda essa situação e perceberem que Deus estava usando essa situação como disciplina. E os versos 12 e 13 mostram o quê? Mostra pessoas cambaleando. Veja, vocês estão com a mão cansada. Fortaleça os joelhos vacilantes. Isso mostra a realidade do sofrimento que algumas pessoas estavam passando ali naquele momento. Pessoas estavam já cansadas de lutar. Pessoas estavam com seus joelhos vacilantes. E o autor de Hebreus, mais uma vez agora, ele faz o quê? Ele faz eles olharem para a palavra do Senhor. Ele está citando mais uma vez, 2 vezes ele está citando o Antigo Testamento e aplicando o texto do Antigo Testamento. Isaías capítulo 35, verso 3 e 4. Olha que diz, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Agora então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, levantem as mãos, vocês estão cansados de lutar, mas lembre que todas essas circunstâncias que estão acontecendo na sua vida de vocês, fortaleçam a mão, mas olhem, sejam fortes, não tenham medo. O Deus de vocês está cuidando de vocês e Ele está disciplinando vocês para salvar vocês, cuidando de vocês, amando vocês. E o outro texto que ele cita é Provérbios capítulo 4, verso 26. Façam plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afastem os seus pés do mal. Somos disciplinados diante das perseguições para continuar lutando, para não desviarmos do caminho do Senhor e também para cuidar uns dos outros. Porque olha o verso 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manso não se desvie, mas seja, para que os mancos, na realidade, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Nós somos disciplinados pelo Senhor para continuarmos lutando a nossa vida, olhando para o Senhor e também para cuidar uns dos outros. Por isso, nós batizamos pessoas. E pessoas são agregadas à comunidade da fé. Por quê? Porque agora nós cuidamos da Gabi e ela cuida de nós. Agora nós nos amamos e cuidamos uns dos outros. Em alguns momentos, eu vou ficar manco e alguns de vocês vão precisar
me encorajar com a palavra do Senhor. Em outros momentos, a Gabi vai ficar manca, mas nós vamos precisar encorajá-la com a palavra de Deus e cuidar dela e guiá-la na palavra debaixo do Senhorio de Cristo Jesus. Por isso a igreja existe, meus irmãos. Nós não somos um aglomerado de pessoas apenas. Nós somos uma igreja que tem uma membresia, e a membresia importa. Por que importa? Porque pessoas precisam de cuidados. E precisamos saber nome, endereço, onde você mora, para cuidar de você, para amar você e para você também cuidar de outros e uns aos outros. Então, meus irmãos, o Senhor nos disciplina porque Ele quer que a gente cresça em santidade e nós cuidamos uns dos outros. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome e bendizer o Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza a aplicar toda essa palavra no nosso coração, Pai. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor, Pai. Embora nos momentos que nós estamos passando por disciplinas, nós não gostamos, nós não amamos isso. Mas é necessário para a nossa vida, Pai. E obrigado, Pai. Porque como Pai amoroso, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos disciplina. O Senhor nos orienta, Deus. E nós queremos crescer, Senhor Deus, a imagem e semelhança do Seu Filho Jesus Cristo, Deus. E nós queremos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, ó Deus, aqui. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a praticar e a viver isso. E começa, Senhor Deus, na minha vida. Nos ajuda como povo do Senhor, Pai, a olhar para a glória do Seu Filho Jesus Cristo e andarmos juntos de mão dadas, ó Deus, amando uns aos outros, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.